Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá meus amigos, eu sou Giovanni Dantas, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Saudável. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece simples, mas é sobre os cuidados que começam dentro de casa. E esses cuidados estão relacionados a 3 áreas do nosso ser: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Antes de mais nada, eu queria fazer uma breve explicação, baseada nos ensinamentos de Watchman, como é que funciona a alma e como é que funciona o espírito. O corpo está muito fácil. A gente costuma dividir o corpo em 3 partes, né? Cabeça, membros. E no final das contas, o que a gente precisa saber sobre o corpo é que ele é como um todo, que por sinal é uma alegoria do que seria a igreja. Eu não estou falando aqui de uma religião, estou falando da igreja, a eclésia, que seria o corpo do nosso Senhor, do Yeshua, ou Jesus, como você preferir. Mas antes disso, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o corpo, que é a importância que você cuidar desse corpo antes de falar sobre o aspecto de alma e do espírito. O nosso corpo, ele precisa de cuidados, né? Como é que vocês, na casa de vocês, estão se cuidando? Vocês estão comendo doces demais? Eu sei porque eu já fiz muito isso, né? Eu comecei a fazer a minha natação, isso tem me feito ficar muito mais saudável, respirar melhor, fazer exercícios de uma forma mais interessante, até na clínica. A clínica é muito grande, a Dental Clínica, então ela tem o primeiro andar e fico subindo e descendo escadas várias vezes por dia, e teve um determinado momento que eu estava ficando cansado. E às vezes é interessante a gente fazer, principalmente os pais que estiverem me ouvindo, um check-up anual para ver como é que está a saúde de vocês. Esse check-up pode ser odontológico, médico ou os dois, né? Para as crianças é interessante fazer um check-up odontológico, lógico que também médico, né? Não custa nada procurar sempre médico. Porém, na odontologia, como é que funciona isso? Vocês sabem, se você chega aos 16 anos de idade sem nenhuma cárie, você tem 99% de chance de nunca mais tê-las na vida. Então é como uma corrida, ela tem um fim. Você consegue levar seus filhos até os 16 anos e para isso precisa de um bom exemplo. Tudo na vida relacionado aos seus filhos precisa de um bom exemplo. Se você não é um bom exemplo para os seus filhos, eles nunca alcançarão um estágio mais elevado. Você não pode esperar que seu filho seja um bom leitor ou um bom estudante se você não lê em casa. Então, o corpo é do mesmo jeito. Como é que você espera que seu filho coma menos, como dizia minha mãe, baganas? Se você come muitas baganas, se você os leva para ficar o tempo todo comendo baganas, você até promete que se ele for em algum lugar e ficar quieto, você vai levá-lo depois para tomar um sorvete ou comer chocolate. Não é? Que são coisas extremamente gostosas. E é claro que as crianças vão querer fazer isso. Mas isso gera cárie. O açúcar, principalmente esses açúcares processados que estão em bolachas recheadas, em chocolates e tantas outras coisas mais, eles são quebrados na nossa boca e as bactérias o fermentam, provocando cárie. Cárie são aqueles buracos que podem gerar dor ou, no mínimo, fazer restaurações. Entenda que para o bolso do dentista, ou seja, para nós da Dental Clínica, seria ótimo que você tivesse muitas cáries, porque nós vamos fazer dinheiro com isso. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é cuidar da saúde. Cuida da saúde, evita ficar se empanturrando de açúcares. Os países desenvolvidos que desenvolveram esses aspectos de se prevenir contra a cárie, por exemplo, eles evitam comer açúcar cariogênico, esses açúcares mais terríveis, de segunda a sábado, e só liberam para as crianças no domingo, chamam de domingo doce. E fazem a evidenciação de placa. Isso aí seria interessante no consultório primeiro. Na Dental Clínica nós fazemos isso, passamos um corante para saber onde é que você está escovando bem ou não. Com isso, as crianças se tornam muito mais saudáveis. Quando eu era criança, as mães adoravam a ideia de que um filho bonito era um filho gordinho.
Hoje a gente sabe que quando você engorda teu filho, você aumenta a quantidade de células adiposas e ele tem uma tendência de se tornar um obeso no futuro. Hoje, por exemplo, em países como os Estados Unidos, existem mais obesos do que pessoas com restrições alimentares. Aqui no Brasil isso não está acontecendo porque a gente está aumentando cada vez mais o número de pobres. São aquelas pessoas que não têm condições de comer nem o que deveriam comer naquele mesmo dia. Apesar de fazerem tantas campanhas políticas aí dizendo que a pobreza foi exterminada, o que é uma grande mentira, 50,5% dos brasileiros têm restrições alimentares, ou seja, eles não têm condições financeiras de comprar o que eles precisariam comer de verdade. Então isso é muito preocupante. E além disso, são testes, imagens, exames que vocês podem fazer para prevenir problemas. A tomografia, por exemplo, da Equilibrium, vou fazer agora aqui até um certo merchan sobre a tomografia. É um exame fantástico, né? Arildo, meu amigo aqui, estava falando recentemente, ele fez uma tomografia dessas para ver exatamente se tinha alguns problemas em relação ao abdômen, tórax, graças a Deus estava bem. E disse, eu até fiquei de fazer isso e terminei não fazendo, né? Porque eu estou me sentindo muito bem. Mas o fato de não se sentir muito bem não significa que você não possa fazer um exame desses para saber se está tudo ok, se não é identificado alguma coisa que precisa de tratamento precoce. Né? Uma dica prática hoje que eu daria para você, agende hoje mesmo sua consulta, seja médica, seja odontológica, para fazer um check-up, para dar uma olhada e ver o que é que pessoas que você confie, que não queiram inventar doenças para você. Nessa segunda parte de hoje, eu queria falar um pouco com vocês, a gente falou um pouco sobre o corpo, agora sobre a alma. A alma, segundo o Watchman Nee, ela é dividida em 3 partes: mente, emoção e vontade. Na alma, como é que você pode se tornar doente e a sua família também? O adiar certos cuidados também pode gerar ansiedade. Será que eu estou com uma doença? Será que isso está acontecendo ou não? Não é? E a ansiedade é um mal desse nosso século. E como você deve evitar isso? Você tem que necessariamente começar a quebrar ciclos de coisas que geram ansiedade. Então, uma dica prática é fazer uma lista, por exemplo, de 3 coisas que você vai fazer para evitar problemas na sua alma, na sua mente, emoção e vontade. Às vezes você está em casa e toca a campainha altas horas da noite e você se preocupa demais com aquilo, como se aquilo fosse uma grande notícia ruim. Você nunca espera uma notícia boa, na verdade, espera sempre uma notícia ruim. Às vezes o telefone toca, você já espera uma notícia ruim. Que tal, como disse um grande psiquiatra, amigo meu, lá em Natal, ele falando sobre que ele indicava para os pacientes dele que não vissem mais esses jornais, tipo Jornal Nacional, ou muitos blogs que acontecem, inclusive na nossa cidade, que se você espremer dá a impressão que vai sair sangue. Só falam de morte, de desgraças, né? E muitas vezes o que você precisa é falar um pouco de paz. E essa paz, ela pode ser conseguida em família também. Então, que tal, junto com seus filhos, com a sua esposa ou seu marido e seus filhos, vocês poderem ter hábitos saudáveis, especificar um horário para dormir, para que durmam adequadamente, evitar as telas azuis, ou seja, celular, computador, televisão, no mínimo meia hora, mas o ideal seria 2 horas antes de dormir, para que você possa ter saúde também emocional. E aí para isso você precisa dormir adequadamente. O sono, ele é importantíssimo, que já mistura a parte do corpo e a parte da alma. E você precisa ter vontade para fazer isso. E aí você vai poder acordar muito mais saudável, de uma forma muito mais interessante. O espírito, segundo o Watchman Nee, é aquela parte que é feita para contactar Deus. E só nós, seres humanos, temos. Essa parte que, por exemplo, você não vê animais buscando fazer um altar para adorar um Deus qualquer. Entre os homens você vê. Homem que eu falo é a raça humana.
Você vê pessoas querendo adorar o Deus Sol, outros a deusa Lua, outros um simples boneco de barro ou um simples, sei lá, totem, ou o que seja. Tem tantas possibilidades aí. Alguns idolatram animais, não é? Não podem matar certos animais porque eles são sagrados. Tem tanta coisa que a gente sempre procura algo. Eu, pessoalmente, adoro o meu Criador. O que eu creio nisso, né? É o Deus que, segundo a Bíblia, criou os céus e a terra. Eu sou cristão, já falei isso para vocês várias vezes. E aqui tem um trecho bíblico em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós? Olha só, aqui ele está falando em primeiro lugar que o corpo é um templo. Templo é para adoração. Ele merece manutenção. Então você precisa cuidar do seu corpo. Eu tenho evitado de todas as formas, ultimamente até álcool, né? Exatamente para que o corpo se torne cada dia mais saudável. Mas não é só isso. A necessidade de que a partir desse cuidado, desse templo, o templo é um lugar de adoração. Então é usar o teu espírito para adoração. Nada impede de você fazer junto com sua família reuniões em casa. E você pode fazer mais de uma reunião por semana, por exemplo. Estabelecer que pode ser até na hora do almoço ou da janta. Uma dica prática aqui. Você tem uma família, pai, mãe, 2 filhos, e você fazer uma reunião numa quinta-feira ou numa quarta, não interessa, o dia você decide. E nessa reunião vocês compram uma pizza e vocês vão comer uma pizza juntos. E para comer essa pizza vocês agradecem aquele alimento. Vocês fazem algo que não é uma obrigação. Você não tem que obrigatoriamente sair agradecendo pelo alimento, senão você também teria que agradecer por absolutamente tudo. E não necessariamente todo mundo faz isso. Agradecer porque, sei lá, pelo copo d'água que eu bebi. Você não para antes e normalmente não se faz isso. Ó, Senhor, muito obrigado porque eu tenho esse copo d'água. E a grande maior parte da população do mundo nem copo de água potável tem. Bebe uma água suja. E muito obrigado por essa água. E quando você vai se vestir, ó, Senhor, muito obrigado por essa camisa que eu estou vestindo. A grande maioria das pessoas não tem isso. Então você normalmente, não estou dizendo que você não faça, mas normalmente não se faz isso. Mas que tal pegar um dia e junto com a família ensinar os filhos a fazerem esse tipo de coisa? Agradecer pelo alimento, agradecer por tudo, pela saúde, pelo fato de serem uma família, estarem juntos e protegidos numa casa. Mesmo que a casa não seja sua, seja alugada, não importa. Mas você está num lar. É mais do que uma casa, é um lar. Esse cuidado junto dos outros da sua família faz com que automaticamente você está ensinando seus filhos a se cuidarem e a manterem hábitos saudáveis. Então, quando seus filhos estiverem em contato com os outros da mesma idade que eles perguntarem: tal dia é dia de a gente cair na farra, ele vai dizer: não, esse dia eu tenho um compromisso com meus pais, e nesse dia, e isso vai se tornando cada vez mais prazeroso, e você associa, por exemplo, com uma boa comida, e daqui a pouco seus filhos mesmo vão estar pedindo para fazer mais de uma dessas reuniões. E essas reuniões, elas podem salvar a sua família. Quando eu digo salvar, eu não estou falando aqui sobre céu e inferno, eu estou falando sobre trazer paz para a sua família. Então, cuidar do corpo em família, cuidar da alma, tratar a ansiedade, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele já tinha dito, né? E também do espírito. Na hora que você começa a trazer isso para dentro da sua família, na hora que você começa a fazer isso de uma forma muito prática, as coisas se tornam muito mais saudáveis. Você vai perceber que seus filhos eles vão poder tirar notas melhores nas escolas, eles não vão ser filhos respondões, eles vão ser filhos que sentem que são cuidados e que precisam levar isso adiante para o resto da vida.
Vocês sabem, tem um teste chamado teste do marshmallow. Ele foi feito na Universidade de Stanford por um sujeito chamado Walter Mischel. Ele colocou crianças entre 6 e 8 anos, 5 e 8 anos, e ele colocava numa sala, numa mesa, parecido com essa que eu estou usando aqui no podcast, e ele ficava de frente para a criança e ele dizia, tá aqui o marshmallow. O marshmallow é um doce americano que é muito querido por lá, aqui não é tanto querido. Aqui no Brasil tentaram fazer esse teste com um brigadeiro, né, que é mais conhecido, de chocolate. Então se dizia, tá aqui um marshmallow ou um brigadeiro, como seja, e ele é seu, se você quiser você já pode comer. E eu vou sair daqui aos 15 minutos, quando eu voltar com outro doce, se você não tiver comido isso, eu vou te entregar esse segundo e você vai ser dono de 2 marshmallows ou brigadeiros. E somente 5% aproximadamente daquelas crianças, elas esperavam, elas não comiam na mesma hora. E isso tinha reflexo em tudo que havia na criação delas. Essas pessoas se tornaram adultos mais íntegros, mais felizes, que não costumavam se separar dos seus cônjuges, ou seja, seus casamentos duravam muito mais. Eles eram os melhores no trabalho, então eles terminavam até enriquecendo mais, né? Então isso era muito eficiente. E olha que coisa interessante, você precisa analisar que aquelas crianças, elas não foi de qualquer forma que elas acreditaram no entrevistador. Os pais demonstraram que havia uma possibilidade de confiança. Então elas aprenderam a confiar primeiro nos pais. E quando os pais dizem, esse entrevistador é confiável, o que ele falar você pode ouvir. E aí os filhos passaram a não ter problemas de confiança junto às outras pessoas. Seus filhos hoje são desconfiados de tudo porque talvez vocês sejam pais neuróticos. Será que isso é verdade? Analise, pense nisso de uma forma muito prática. Fazendo isso, você vai poder ter uma visão de como vai ser o seu filho. A base da saúde, ela está nos pequenos cuidados diários, também nas consultas preventivas, mas principalmente nos cuidados que você tem com você mesmo e com sua família. A família é a base de tudo. Nós temos, principalmente nessa época de eleições, visto muitas coisas falando sobre porque família já é coisa do passado. Não, família não é coisa do passado. As coisas bem orientadas são com família. Como disse um deputado, Clodovil, alguns conhecem Clodovil, e ele disse, não há felicidade sem uma família estabelecida, pai, mãe e filho. Clodovil falou isso. Então eu quero deixar esse dever de casa para vocês. Experimenta pelo menos um dia dessa semana ainda e tenta colocar em prática essas coisas que eu acabei de falar. Marca uma reunião para conversar sobre os seus filhos, um jantar, por exemplo, onde vocês podem inclusive ver as 3 partes que foram colocadas aqui. Ver a questão do corpo, da alma e do espírito. Vocês vão perceber que seus filhos, eles vão ser transformados e vocês também. Agora, eu queria falar um pouco sobre as empresas que patrocinam esse programa, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica, na realidade são 2, uma em Açu, outra em Natal. Essas clínicas oferecem o que há de mais moderno, com uma total acessibilidade, muito acessível essa clínica. As pessoas vão adorar poder contactar vocês. Essa clínica ela oferece desde equipamentos que você dificilmente ouviu falar. Quando eu pergunto se as pessoas ouviram falar, elas dizem assim, eu ouvi falar porque você falou isso no podcast. Que é, por exemplo, um laser que consegue cortar até gengiva, muitas vezes sem dor e sem anestesia, né? Sem precisar nem anestesiar. Imagina tirar uma restauração de resina ou tirar uma cárie com um laser sem precisar anestesiar antes, porque não vai doer. Imagine também você poder fazer facetas de porcelana na mesma sessão, sem ter que ficar indo várias vezes ao consultório para levar para o laboratório, essas coisas todas, que na minha opinião são coisas do passado.
Hoje a gente consegue fazer isso, e já há um bom tempo que a gente consegue fazer isso, na Dental Clínica, exclusividade aqui na nossa região. Ninguém mais tem isso. Nós temos também o próprio tomógrafo, não estou falando do tomógrafo médico da Equilíbrio, estou falando do tomógrafo odontológico, tanto na clínica de Açu quanto na clínica de Natal. Então você imagina que você quer se ver livre daquela prótese que está caindo, porque não tem muito mais onde segurar, ou você quer poder morder adequadamente, de uma forma eficiente, que você não está conseguindo morder muito bem com suas próteses totais, por exemplo. Tão fácil isso. Chega na clínica, a gente faz a tomografia e na maioria das vezes a gente já faz a cirurgia no mesmo dia. Então isso é totalmente possível, de uma forma extremamente prática. E eu quero dizer para vocês que eu ainda sou fã de um assunto que, por sinal, vai ser o título do segundo livro que eu escrevi. O primeiro, por sinal, foi lançado sábado passado, na Casa da Cultura, foi um sucesso, que foi a Odontologia de Alta Performance. Tem também o curso que você pode procurar nos nossos Instagrams e você vai conseguir achar isso. Os cursos, o curso especificamente para dentistas e estudantes de odontologia, ou também para TSBs e TPDs, que são os que fazem a odontologia. O livro é abrangente a todas as áreas da área médica, a todos os cursos da área médica, né? Medicina, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, que mais? Estou esquecendo alguma coisa? A própria psicologia, que apesar de não ser especificamente da área médica, mas ela é muito parecido com a psiquiatria e faz com que haja uma necessidade de se cuidar bem dos negócios, e esse livro ele fala muito disso. O segundo livro vai falar de placa de sorriso instantâneo, que é uma estrutura que consegue fazer com que você não precise ficar fazendo botox o tempo todo, porque ele aumenta a estrutura de uma forma natural, não de uma forma que trava, que imobiliza músculos, mas de uma forma extremamente natural. Quer saber mais detalhes sobre isso? Veja fotos e nos procure na Dental Clínica, seja em Açu, seja em Natal. A Equilíbrio, que é a clínica médica que está em Açu, é vizinho à nossa clínica odontológica, ela tem o único tomógrafo, agora eu estou falando de um tomógrafo médico, né? Porque nós temos 3 tomógrafos, o tomógrafo odontológico na clínica em Açu, Dental Clínica, tomógrafo odontológico na Dental Clínica em Natal e o tomógrafo médico, aquele que você fica deitado, entra e faz exames fantásticos, inclusive com contraste, para descobrir sobre possibilidades de AVC e tantos outros problemas mais. É algo muito superior a uma radiografia. Radiografia é como se fosse uma bicicleta comparada com um carro de luxo, entre radiografia e tomografia. Então, se você sofreu uma pancada e tem dúvidas sobre grandes problemas, saiba que a tomografia ela já existe na nossa região e está na Equilíbrio. É única, diga-se de passagem. Você precisa de uma tomografia na nossa região, quer ser bem atendido por isso, nos procure. E você vai encontrar também cardiologista com todas as possibilidades, Holter, mapa, polissonografia, ecocardiograma, também ultrassonografia, tudo o que você precisa para fazer esses aspectos preventivos. O telefone da Equilíbrio é o 99696-2122. E o telefone da Dental Clinic é o 99981-6640. Se você esquecer um deles e lembrar pelo menos um, as pessoas vão poder dizer o nome do outro, né? O Equilíbrio tem o Instagram Equilibrium, BRUM, Açu com 2 S, Equilibrium Açu. E o Instagram da Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni, ou seja, Dental Clínica Dr. Giovanni. O meu pessoal é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Caso você queira passar alguma informação, alguma sugestão do que falarmos aqui, eu estarei completamente à disposição. Eu quero agradecer demais a vocês, o tempo aqui passa muito rápido, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.